provocação que eu te pensei aqui. Deve ter sido difícil montar esse painel, porque vocês são poucos, né? Eu quero saber o porquê dessa razão de tão poucos planejadores serem CEOs. Tem a ver com, talvez, ser uma área recente, talvez a mais recente nas agências. Como vocês explicariam o fato de vocês serem tão poucos? Alguém arrisca começar? Sim, eu arrisco. Eu acho que porque os planejadores pensam demais. Tá? E acho que para ser CEO obviamente, tem que pensar, mas tem uma grande questão entre ação e pensamento. Tá? Então, eu acho que tirando a brincadeira, eu acho que o mercado está começando a olhar os planejadores como CEOs no mundo inteiro. Então, mas são funções muito diferentes. Apesar disso, eu acredito que os planejadores são preparados na capacidade de ter um olhar bem geral sobre as agências. Eu acho que, no meu caso, eu virei CEO não por falta de opção de outras pessoas, que até acho que a agência tinha um plano diferente durante um tempo, depois outras pessoas no lugar do CEO, mas muito porque acho que o engajamento dos planejadores acaba sendo um engajamento de integração dos departamentos. Então, eu acho que o papel que eu sempre fiz na agência era tentar movimentar a agência. Eu olhava pouco para o planejamento. Obviamente, tem que olhar muito para o planejamento, mas eu estava com uma preocupação sempre de fazer a máquina andar, no sentido do produto andar com outras coisas. Isso é uma coisa que as agências estão precisando. Então, naturalmente, acho que a coisa vai nesse sentido. Depois, de novo, a função de CEO é uma coisa muito desafiadora. Ela não é muito, como falar, diferente do que a gente imagina, mas ela demanda capacidade muito diferente do que a gestão de um departamento em si. Eu falaria que é muito pouco comparável com o que eu fazia. Vou falar 4 ou 5 anos atrás, que eu fiquei CEO da agência 4 anos antes de pegar a presidência, então já tinha um olhar geral sobre a agência, mas são funções muito diferentes. Ulisses, você arriscaria dizer que é uma transição? Esse é só o começo, por isso são tão poucos hoje? Não acredito que seja uma transição, não. Eu acho que novos profissionais com uma maturidade mais alinhada ao mundo contemporâneo, que é o tecnológico e digital, podem tomar lugar dos planejadores. Então, eu não acho que agora é a ponta do iceberg, eu não acho. Eu acho que a gente, tardiamente, chegou na presidência ou como CEO porque teve uma geração de criadores que, ou por vaidade ou por modelo de negócio, não permitiram que outros departamentos pudessem colocar a cabeça para fora. E esse reinado foi ruindo e outras pessoas foram aparecendo, né? O mundo foi mudando e outras disciplinas foram crescendo em importância. Então, acho que a gente, não por acaso, alguns só de nós chegaram à presidência. Não estou dizendo que outros planejadores não possam chegar, mas eu acho que talvez novos profissionais da tecnologia estejam tendo uma relevância do momento atual muito maior do que nós, planejadores, né? Então, pode ser que, daqui para frente, quem comece a ser CEO de agências seriam os tecnólogos. Isso vai ser bem interessante. Walter, eu queria que você comentasse um pouco e também desse uma visão. Globalmente, esse número se repete estatisticamente? São poucos os planejadores que se tornam os líderes, os executivos chefes de agências? São poucos. Hoje saiu uma matéria que até postei no Facebook não sei se é Business Insider ou Business Week, um desse business alguma coisa, dos 20 publicitários mais ricos, né, do mundo. E quando você vê a lista, 10 são financeiros, 8 são legal, e 2 são criativos, entre eles Kevin Roberts, que basicamente é um pedófilo misógino, não sei, uma dessas coisas. Um machista, filho da puta, um desses caras aí. Assim que é para se vergonhar, né? Mas quando a gente fala que a propaganda está em crise, essa é a fotografia da propaganda. A propaganda está liderada por advogados, financeiros e misóginos. Brancos,
gordos, de 50 anos, não tem uma mulher, não tem diversidade, não tem nada, né? Assim que somos pouco, mas eu me sinto que somos simplesmente um tentativo de ter uma diversidade na liderança das agências que vai independente de um planejador, não planejador, né? A gente celebrou até 5 minutos atrás uma pessoa que representa o melhor dessa profissão, né? Rory Sutherland sempre falava que existe publicitário bom e publicitário ruim. Eu acho que hoje em dia tem muito mais publicitário ruim que publicitário bom. E aí a gente está se transformando, mas estamos tendo muito mais mulheres na liderança, estamos tendo uma diversidade maior na liderança. Eu me considero, visto também o feedback que eu recebi na minha carreira, né? Ah, você pensa muito. Ah, você não sabe de número. Como você, para saber de número, precisa ser um financeiro. Tipo, você não sabe ler um PNL. Tá? A minha filha, que tem 8 anos, explica em 5 minutos como funciona um PNL, ela sabe ler um PNL. Assim que eu estou muito amargurado em falar de liderança de planejadores, simplesmente é a liderança de gente boa. Gente boa, gente que tem talento, gente que tem ideias. Mas você acha, Walter, que quando uma agência tem um planejador na sua liderança, ela pode abrir as portas com maior facilidade ou talvez com maior empenho para a diversidade, para mudar um pouco esse cenário que você falou, do homem branco, misógino, dominando a publicidade? Quando uma agência tem um CEO planejador, ela, teoricamente, pode estar mais próxima da cultura do mundo de hoje em dia, para onde o mundo está indo? Não sei, espero que sim. Aquilo que eu acho que um planejador agrega como CEO de propaganda é uma capacidade de pensar estrategicamente, não só em uma marca, mas também em uma agência. Eu vejo que em todas as discussões que eu já tive também com o Davi, onde eu posso levar esse negócio que seja sustentável. Um negócio, hoje em dia, é sustentável se tem suficientemente diversidade, um negócio é sustentável se tem ideias diferentes, se esse discurso de colaboração realmente implica uma verdadeira cambio de paradigma dentro de uma agência. Não sei se sinceramente, não sei se isso é porque somos planejadores ou simplesmente porque pensamos que o mundo mudou e a gente pensa de uma maneira coerente com aquilo que o mundo mudou. Eu não sei, eu não gosto de me dar uma etiqueta, porque eu já fui cliente, já fui consultor, já fui planejador. Pela verdade, há 15 anos que não sou um planejador, porque eu achava que era um planejador tão ruim que tive que sair disso. Assim que eu não me considero um planejador, no sentido que tem muita gente muito mais esperta que eu nessa área. Eu consegui me reinventar, eu tive a chance de me reinventar porque eu acho que era um planejador ruim. Assim que a etiqueta de planejador não me pertence, mas me pertence a visão do planejamento como uma coisa que pode mudar o mundo da propaganda. Legal. Uli, o que você acha? Como um planner pode fazer a diferença como CMO? O que difere em termos de visão estratégica, daí até para a própria agência, não só pensando em marcas, mas para a própria agência? Como CEO, né? Você falou CMO? Você virou CMO agora. Ato falho. Ato como falho. CEO. Ele estava em outra palestra. Bom, acho que, de fato, tem uma visão um pouco mais abrangente de território, vamos dizer assim. Eu acho que a gente está num momento tão importante do ponto de vista de cuidar bem das pessoas, né? E o que o planejador faz, de fato, é olhar para as pessoas, né? Então, tem uma sensibilidade que talvez um CEO de outra área tivesse menor interesse. Eu acho que um bom planejador olha a necessidade do outro, né? O comportamento do outro, e se ele é presidente, ele vai continuar com o cacuete. E isso é bom, porque cada vez mais a gente entende que quem vai multiplicar as marcas não são a propaganda e os artifícios do marketing, mas são os próprios colaboradores das empresas, né? Elas cada vez mais estão impressionadas com o impacto que a sua empresa faz ou não ao meio ambiente e à sociedade em geral, né? Então,
eu não sei, eu estou falando muito por mim, eu acho que a gente tem tentado colocar uma visão da pessoa acima da visão do negócio. E eu acho que isso tem adiantado muito. Eu tenho pessoas da agência aqui e a gente tem tratado bem as pessoas, né? Talvez nós sejamos a única agência no Brasil que tem, de fato, hoje, um programa de remuneração que vai, de bonificação, que vai do faxineiro à presidência, né? E isso não é por acaso, porque eu acho que as pessoas têm que ser valorizadas. Então, talvez o traço humano de um presidente que venha de planejamento, ele é quase que natural, né? Porque tem um olhar para o consumo, né? Para o ser humano que consome, né? Para o ser humano em primeiro lugar, né? Davi, você podia compartilhar um pouco? É difícil falar da sua própria experiência, mas seria importante. Assim, o que você vê, como você já vê o seu dedo na Young, uma mudança do jeito de pensar o futuro da agência e também pensando na estrutura, nas pessoas que trabalham lá. O que mudou, você acha? Acho que não mudou ainda. Está mudando. E o que você gostaria que mudasse? A gente está mudando. Acho que eu vou começar por uma palavra do Ulisses. Acho que é uma visão humana. E, de novo, acho que eu sabia muito bem porque eu estava vindo hoje, né, para tentar ouvir pessoas interessantes e tentar dar um pedaço de contribuição para a geração de pessoas que estão aqui fazendo o planejamento. Não sabia da homenagem da Marlene. Eu fiquei, mais do que surpreso, fiquei muito feliz em ouvir as palavras da Marlene, porque tem elegância, tem boas maneiras, tem inteligência e tem humanismo. Então, e hoje a gente está passando por uma transformação tão radical, não só nas agências, né? A gente estava falando 2 minutos antes. Obviamente que as agências são um lugar que nos interessa muito, mas que um epifenômeno em relação ao que é a sociedade, a relação como as empresas se comportam, como a gente lida com a informação, lida com as decisões, e tudo isso é muito violento. No mundo inteiro. A gente vai falar de eleições, de nada disso, mas é uma realidade. E de enxergar um pedaço de humanismo nesse momento me fez muito bem hoje. E de alguma maneira, de uma essência muito romântica, eu acho que a visão humanista é uma coisa que acho que naturalmente a gente está trazendo. Em relação a transformações, de novo, vou voltar a 2 ou 3 coisas básicas. A primeira é a integração. Estou falando isso porque acho que são conversas de 20, 30, 40 anos nas agências. As agências elas têm um formato de atuação que é quase igual a 50, 60 anos, enquanto muitos modelos de negócios vão evoluindo. Então, tem 3, 4 ou 5 departamentos. Eu acredito muito pouco nesses departamentos como entidades separadas. Então, aqui eu acho que a gente tem um papel, de novo, de fazer isso cada vez menos separado e cada vez mais uma coisa só. E acho que o planejador em si tem essa essência de agregar. A segunda coisa é a estratégia antes de tudo. Apesar de novo, de uma agência ser um corpo criativo na sua essência, eu acho que o que as empresas compram, as marcas, que hoje em dia não vejo mais diferenças entre empresas e marcas, é a mesma coisa, porque o comportamento da empresa já é um sinal de marca, está diretamente ligado à estratégia. Então, acho que o que as pessoas vêm comprar numa agência é a estratégia. A estratégia se traduz por criação, se traduz por mídia, se traduz por digital, se traduz por qualquer coisa. E eu acho que, nesse sentido, eu acho que a gente tem um papel, aí, como CEO, ex-planejador ou não ex-planejador, de colocar a estratégia na frente, sempre. E aí, eu sempre, também com o meu time na agência, estressa o fato que eu acho que os planejadores, especificamente, já que a gente tem muitos planejadores aqui, tem que ter uma representatividade da agência front office. Eu sempre aí se separou o atendimento ao planejamento alguns anos atrás no Caboret, mas acho que quase em função de atendimento, no sentido do que eu acho que deveria ser a interlocução principal dos clientes. É uma coisa que eu estou empurrando, porque acho que isso ajuda muito na dinâmica e principalmente na reconquista de relevância, porque acho que o nosso grande problema como agências de propaganda esses 2, 3 últimos anos é uma perda grande de relevância, principalmente no lugar da tecnologia, que não são coisas opostas, porque a gente pode integrar, e a gente está integrando muita tecnologia nas agências, mas menos do que empresas que nasceram com essa essência. O terceiro ponto, que acho que está ligado a
uma capacidade a olhar um pouco mais para frente. Que, às vezes, de novo, está falando, às vezes é desafiadora, porque você tem o pensamento e tem a ação. E essas coisas não são obrigatoriamente correladas no tempo. Então, eu acho que, no caso, fui para Nova York fazer um meeting global, que não era nada muito interessante. A gente tinha um professor de Harvard que falou, acho que uma coisa que a gente sente bem, ele está falando uma coisa muito simples, que é ele falava entre o not yet e o not anymore, você está muito sozinho. E eu acho que hoje em dia é um pouco o que a gente está todo sentindo. Tem muito not yet, porque está em transformação, e tem muito not anymore. Então, nesses momentos, o planejador, ou a função de planejador, ela tem uma capacidade de projeção, mas que o grande desafio nosso é transformar essas projeções em ações muito concretas. No meu caso, sim, eu estou fazendo algumas apostas muito simples, e eu fiz algumas mudanças simples de pessoas no primeiro tempo, na agência, em relação às minhas crenças e que eu estou querendo construir. E, na sequência, a gente está trabalhando em cima de uma mudança profunda de modelo e de processos. Não sei se isso vem de uma origem de planejamento ou simplesmente de uma necessidade de mercado, porque o mercado está em transformação, está muito impactado, a gente estava falando disso, e nessa dinâmica a gente precisa, de novo, desenhar novos ecossistemas, novas maneiras de trabalhar. É fácil falar disso, é fácil até escrever isso. No sentido que eu acho que qualquer pessoa que tem 2 neurônios que se conectam e que observam o mercado, acho que vão conseguir desenhar. É muito difícil executar, muito difícil executar. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui, tanto dessa coisa da relevância para os clientes, quanto dessa nova estrutura das agências, mas eu acho que eu sou portador de boas notícias aqui. Eu vou ler, eu ainda não decorei os dados, mas eu vi essa pesquisa nova do ex-grupo Consultores, agora é Agency, desculpa. Tinha uma pergunta lá para os anunciantes sobre as características da agência de publicidade ideal. E o planejamento estratégico ficava em terceiro lugar. Quando a pergunta era sobre a agência integrada ideal, que é o grande desejo dos anunciantes, o planejamento estratégico passava a criatividade. É mais importante para os anunciantes hoje, do ponto de vista de uma agência integrada, o planejamento estratégico do que a própria criatividade. O primeiro colocado era o conhecimento de mercado e do consumidor, que também deve ser uma atribuição do planejamento, de todos, mas especialmente do planejamento, né? Um outro dado, dentre os critérios de seleção das agências, o planejamento estratégico é apontado como determinante por 68%. Praticamente 7 em cada 10 respondeu que esse era o determinante. 10 pontos a mais que a criatividade, né? Então, e ficou atrás apenas de conflito de contas, que, vamos dizer, é uma coisa default, praticamente, né? Não pode ter o conflito de contas, então, considero que o planejamento estratégico foi o critério determinante. Vocês percebem essa valorização no dia a dia? Assim, você está conseguindo deixar para trás os 2 criativos que fazem parte dos 20 mais ricos? Eu quero saber, assim, vocês percebem essa relevância da parte do anunciante, por parte, ele quer conhecer a sua área de planejamento, Walter, antes de fechar com você? Sim, as eleições americanas demonstraram que as pessoas mentem, né? E, cara, os clientes mentem normalmente mais que os eleitores de Trump. Porque se fosse verdade, eles pagariam por isso. Tá? E eles não pagam por isso. Cagam por isso. Tá? Ou seja, o pensamento estratégico virou a commodity de trazer uma apresentação de PowerPoint esperando o criativo falar. Tá? Depois podemos ficar aqui, discutir quanto é importante a estratégia e quanto é culpa nossa que a gente não está conseguindo se fazer pagar por isso. O Ulisses tentou de muitos anos, com sucesso, de a Santa Clara ter um vieses de vender estratégia, mas eu acho que ele também sofreu muito disso, de quanto é difícil vender estratégia, de quanto é difícil ganhar dinheiro com estratégia. Assim que eu li essa pesquisa, até discuti com os caras de Scopen, que estávamos juntos na Colômbia faz pouco tempo, e eu brincava com eles, falando entre a fantasia e a realidade passa muita água, né? E eu acho que nós somos, a gente está nessas situações
até de crise, onde todo mundo fala que o modelo está fracassado, porque 80% das coisas que um cliente nos pede é 30 segundos de televisão. O cliente não paga para estratégia, o cliente não paga para estratégia de mídia, não paga por channel planning, paga por 30 segundos de televisão. Tá? Eu estava no Unilever até 7 meses atrás, né? O ano passado eu refiz todo o sistema de feed da companhia. Antes de fazer o sistema de feed, tive que fazer um benchmark, tá? Sobre, mas o que as marcas pedem para as agências, para entender quanto ia pagar as agências, né? E, guess what? 80% do scope of work da Unilever, que quando vai nas grandes palestras, fala de quantos inovadores somos, né? 80% era 30 segundos de televisão. Assim que vamos com as pesquisas, vamos ver a pesquisa de maneira otimista, como você falou, é uma boa notícia. Agora, vamos ao walk the talk, porque, para mim, as palavras não estão absolutamente coerentes com os fatos. Ulisses, você tem essa visão tão então, quando a gente... Vamos lá. Quando a gente abriu há 10 anos, a gente tinha muitas críticas em relação ao modelo de negócios de agência, né? E a gente foi frontalmente contra, e sofreu muito por isso, contra o modelo e contra o próprio SEMP, né? E até hoje a gente é contra o SEMP, tá? Um dia que eu fui chamado por alguns presidentes de agência das tradicionais para discutir o SEMP, eu comecei a levantar bandeiras e comecei a tomar pedrada. Nunca mais apareci. Porque eu vi que era... Mas porque não quis ou porque não foi mais convidado? Porque não Ulisses? quis. Porque não quis. Recebeu cabeça de cavalo em casa, morta. Foi morta. Fala a verdade. Foi. Sapos amarrados e tal. Então, o que aconteceu foi que o próprio SEMP e a Rede Globo pediram para que eu ajudasse no novo projeto de SEMP, que deve sair daqui a pouco. Então, eu tive uma participação behind the scenes, porque o modelo de negócios atual ele não prevê a compra de inteligência, de fato. Então, há 10 anos atrás, quando a gente abriu a gente abriu com uma crença. A nossa crença é o propósito de existir. A gente acredita que a inteligência é capaz de modificar pessoas, marcas e companhias, e, em geral, uma sociedade. Essa é a nossa crença fundamental. A gente abriu a agência com esta crença, e todo mundo que entra na agência entende que a gente vende inteligência e não espaço de publicitário. Então, isso fez com que a gente, depois de 10 anos, tivesse uma percepção de reputação estratégica. E eu sou chamado hoje, como empresa, para fazer briefing de cliente que tem a sua agência. Eu faço o briefing e briefo a agência. E eu ganho hora homem de consultoria de inteligência. Então, há 10 anos eu tenho tenho trilhado esse caminho. E tenho dito para o cliente, olha, ganha BV? Ganho BV. Está aqui o BV que eu ganho. Eu abro o meu BV. Não tenho nenhum problema em abrir meu BV, porque eu acho que o modelo de negócios que temos hoje, teve muitas virtudes, mas também tiveram muitos obstáculos para esse mercado sobreviver, tentar sobreviver de um jeito contemporâneo, né? Então, a gente teve a sorte, ou a iluminação, whatever, chame o que quiser, de abrir a agência pensando em estratégia como core business. E a gente não foi nas Unilevers, a gente foi no middle market. Estes caras, que são empresas familiares, que faturam 1,5 bi, e que, às vezes, têm 2, 3 milhões de reais de verba publicitária, são zero atendidos pelas agências, precisam de inteligência, e não tem gente que as ajude a crescer. Então, a gente conseguiu crescer uma agência, em 10 anos, num blue ocean total. Um blue ocean total. Então, eu concordo com ele, absolutamente, mas pelo modelo que existe, o modelo vigente. Obviamente, eu ganho dinheiro com mídia? Eu ganho. Óbvio, ganho muito dinheiro com mídia. Mas eu também ganho dinheiro com estratégia. E, quando eu sou convidado para uma concorrência, a Santa Clara é convidada pela reputação estratégica dela, não pela compra de mídia. Davi Laum, você é o que mais se aproxima do que a gente chamou de agência tradicional aqui dos três.
Você trabalha com muitos clientes que têm um volume grande de compra de mídia. Mesmo nesses clientes, você reconhece um pouco dessa valorização do planejamento estratégico que a gente viu aqui na pesquisa? Sim, totalmente. Eu acho que a gente tem que descorrelar a questão de vender a estratégia no sentido o FII da estratégia ao fato de receber uma remuneração de uma maneira ou de uma outra e valorizar a estratégia dentro. O que eu acho que aconteceu é que esses últimos anos, apesar de novo de vir dessa origem e estar de novo na liderança da agência já há 4 anos ou 5, a gente perdeu não só em relevância como tudo, mas a gente perdeu também em relevância estratégica. Por várias razões. Eu acredito que falta um pouco de consistência nossa, no sentido do que não deixar o planejamento ser um fenômeno de moda, que foi uma coisa extraordinária no Brasil, vindo da Europa, trabalhando nos Estados Unidos, ficava impressionado pelo número de pessoas no departamento. Continuo ficando, porque na França, trabalhava nas 3 maiores agências da França, tinha 3 planners. Obviamente que muitas funções que os planners fazem hoje estavam ocupadas por outras pessoas, naturalmente. Mas, apesar do tamanho dos departamentos, de novo, eu acredito que a gente acabou fazendo do planning, nesses últimos anos, uma coisa que virou mais um produto do que um drive. Virou mais um pedaço da apresentação do que a vontade própria que a agência tinha de se apresentar estrategicamente. Como o criativo vem com seu pedaço de criação, o planejador vinha com seu pedaço. E não falo que isso era um alibi para mostrar que a agência estava pensando, mas não era a ponta da agência. Eu senti que a gente recuou um pouco sobre isso. E, naturalmente, a conjuntura não ajudou, porque as conversas são mais táticas. Tem muita dificuldade para um cliente hoje de projetar 2, 3 anos, que ele está correndo atrás do mês. É uma realidade. Então, as nossas conversas acabam mudando bastante nesse sentido. Mas eu continuo de novo, acreditando profundamente que a maior coisa que a gente tem para vender, qualquer seja o modelo de remuneração, é a estratégia. E acho que os clientes compram, só que, de novo, compram de maneira aleatória, compram de maneira episódica. Não compram agência hoje para a estratégia, o tempo inteiro, que eu gostaria. Tocaram num ponto que eu gostaria de aprofundar um pouquinho, o modelo de remuneração. O ano passado, o caldeirão chegou a ferver nessa discussão do sempre com anunciantes. Inclusive, teve muitas... O pessoal fala, pararam de falar um pouco. Realmente teve nos bastidores, muita movimentação. Mudou-se a liderança da aba, inclusive, né? A gente, meio mensagem, acompanhou isso. O João foi o primeiro presidente da aba em anos a não se candidatar à reeleição. Algumas pessoas que trabalhavam junto com ele também saíram. A nova presidente da aba vem da área de relações governamentais, de relações públicas, então vê-se uma tentativa de se botar panos quentes, mas a gente sabe que por trás das conversas continuam acontecendo. Eu queria saber a opinião de vocês, não sobre se há necessário um novo modelo de remuneração, também podem falar sobre isso, mas se vocês acreditam na mudança do modelo de remuneração. Eu não sabia até responder de maneira... não sei exatamente qual é a sua pergunta. Eu acho que o modelo já está mudando, do meu ponto de vista. Então, mas você acha que haverá uma mudança institucional, por exemplo, de um sempre passar a reconhecer alguma coisa mudar em relação ao BV ou em relação ao desconto padrão? Não, institucional eu não sei te responder. O que eu posso te falar é que hoje, se eu estou olhando a composição da remuneração de uma agência como a Yang, é uma composição que mudou muito nos últimos anos. Porque o que representava o BV para uma agência como a gente, através da evolução, de novo, da dinâmica econômica, dos modelos de remuneração, hoje continua sendo, obviamente, uma coisa absolutamente essencial e estrutural dentro de uma agência como a nossa, mas, ao longo do tempo, de novo, a gente veio complementar essa remuneração com FII, a gente veio além, de novo, da comissão, e acho que, obviamente, depende das agências, mas é uma composição de remuneração que é muito diferente de alguns anos atrás. Depois, sobre a questão institucional, ela não depende da gente, apesar de ser atores e, de novo, em cima disso. Eu te falo de maneira conceitual, a mídia dentro das agências, porque eu viajo bastante, eu vejo a que ponto é uma coisa conceitualmente muito boa, que quando estou na Yang de Nova York, na Yang de Londres, essa separação do pensamento, voltando à estratégia com mídia,
é uma coisa que deixa as agências muito capengas em relação à capacidade de pensamento. Então, aqui de novo, a gente pode criticar o modelo, ter dúvidas sobre, principalmente, a neutralidade das nossas recomendações. Acho que essa é a questão sobre, de novo, como a gente atua, mas do fundo, ter essas duas coisas juntas numa agência é uma fortaleza extraordinária. No nosso caso, a gente está trabalhando em cima do modelo para o ano que vem, que junta tranquilamente inteligência de mídia com inteligência de mercado, com planejamento estratégico, onde eu enxergo cada vez a mídia, não no sentido operacional da mídia, e o planning como uma coisa só. Não tem dúvida sobre isso. Acho que é quase a mesma atividade, principalmente quando você está numa pulverização de meios, onde de novo tem uma questão de conhecimento do consumidor e de seus comportamentos. Então, desculpa, eu não queria desviar sobre a questão da remuneração, mas já que a gente está juntando a questão da mídia e da remuneração, acho que a questão da mídia dentro das agências é uma coisa muito boa para nosso pensamento e para o tipo de recomendação que a gente possa fazer. Eu acho que vai evoluindo o modelo em si. De novo, do nosso lado, a gente vem compondo as nossas receitas, que a gente está desafiados em relação à nossa rentabilidade. Então, acho que a queda de rentabilidade das agências é uma coisa, há 2 ou 3 anos, que está claríssima, e a gente tem que recompor a nossa rentabilidade através de novas receitas. Uli, você tem alguma opinião sobre, assim, pelo que eu entendi, o Davi Lalum acredita numa evolução, ele não acredita numa ruptura, num novo modo de remuneração. Qual é a sua opinião, você que é um cara mais crítico do SEMP? Antes de te responder, eu queria só falar para os planejadores que estão aqui que, quando você deixa de ser planejador, você faz isso que a gente está fazendo aqui. Você não fala mais de propaganda. Você fala de business, né? Você deixa de ter o tesão que vocês ouviram o dia inteiro aqui para falar de burocracia, né? Então, se há de haver uma mudança estrutural na vida de vocês, porque vocês deixaram de ser planejadores para ser CEOs, é que vocês vão deixar de fazer o que vocês mais gostam de fazer. É tão simples quanto isso, tá? Agora, voltando à tua resposta, eu realmente acho que é uma evolução, tá? Eu acho que a minha crítica era ao SEMP, e no SEMP eles sabem disso, que essa minha crítica é contumaz em relação ao modelo anterior. A crítica era, basicamente, porque ele era formatado para as 50 maiores agências do Brasil. O SEMP existe para regular 50 maiores agências, são 3.000 agências no Brasil. Então, quando eu era o cocô do cavalo, hoje eu estou entre as 50, mas quando eu não era ninguém, eu fico imaginando como uma agência do Recife deve se virar em relação a essas leis do SEMP, né? Eu fico aqui imaginando que, depois de tanta porrada que eu levei, e que o próprio SEMP levou, e que a própria Globo ouviu, eles estão fazendo um processo, um modelo muito mais aclimatado, de evolução. Concordo muito com o Davi, acho que todo mundo aprendeu nessa porradaria, sabe? Então, acho que deve vir um projeto mais bonito, eu acho. Acredito que sim. Pelo menos eu quero crer que sim. Bom, você participou dessas negociações? Você está há pouco tempo na Gary Bowen? Não quero morrer ainda, não quero morrer ainda. Mas como você acredita, você que também esteve em tantos lados aí do balcão, como você acredita que vai evoluir essa questão da remuneração? Primeiro, uma mensagem, acho que o ponto de Ulisses é muito bom sobre os planejadores. Também uma outra mensagem que segue isso, que tem a ver com a remuneração, na minha opinião. Todos os planejadores que estão aqui têm que entender que, para sobreviver como categoria, tem que passar de ser um custo, como todos vocês são hoje, a ser uma receita. Tá? Infelizmente, hoje, todos vocês poderiam ser eliminados amanhã de uma agência, porque vocês não estão criando receita para a agência. Quero ser muito dramático, mas isso é importante vocês pensarem, porque se tem uma parte ligada ao dinheiro que vocês têm que pensar, é exatamente isso. Como vocês são fundamentais para criar receita para uma agência, e receita que seja remunerada. É por isso eu usei o exemplo da Santa Clara, porque é um exemplo de não sou guiado pela estratégia, mas no momento que uma agência é guiada pela estratégia,
as pessoas que são pagas para fazer isso viram essenciais ao negócio da agência. Tá? Essa é para uma mensagem. Para voltar à remuneração, estamos em uma situação difícil, porque quando você negocia qualquer coisa na vida, você tem que ser creível. Eu acho que a agência perdeu qualquer tipo de credibilidade numa negociação. Como categoria, a gente passou, obviamente não todo, eu estou generalizando, muitos anos tentando de achar gordurinhas, para não falar roubalheiras, em todos os espaços onde as agências podiam achar. Né? E o que aconteceu? Os clientes criaram a compra, procurement, né? Que fundamentalmente, para quem não sabe, são os mesmos que compram aço, compram ideias de propaganda. Né? Assim que o cara vai lá, compra açúcar, compra farinha e também compra propaganda. E trata exatamente os fornecedores da mesma maneira. Assim que a negociação é sobre número que simplesmente estão destinados a cair e cair cada dia mais. Né? Temos exemplos de grande anunciante no Brasil que já está 1%, 2% de comissão, sem FII. E, obviamente, a nossa responsabilidade é que, se eu não baixo a calça, o Ulisses baixa a calça, se não é o Ulisses, é Davi. Ou seja, eu trabalho com uma das 5 consultoras estratégicas do país, que é a Pricewaterhouse. Tá? Pergunta para as grandes consultoras se elas baixaram uma vez 1 centavo sobre a remuneração delas. Exatamente. Ou seja, a gente fez a parte de putas por muitos anos, e a gente agora está simplesmente colhendo, né? Ou seja, que semeia vento, recolhe tempesta, falando na Itália. Não sei se é a mesma tradução literal. Mas a gente tem que reconhecer isso. Né? Assim que a credibilidade de negociação é difícil. Também porque, eu estando do outro lado, obviamente, você negocia com pessoas que botam o budget de propaganda dentro o OB, dentro o business plan deles. Assim que a gente tenta forma de remuneração diferente, né? Parceria sobre resultado, sobre as vendas e tudo. Eu já vi muitas vezes clientes chegar no final do ano e falar: os resultados da venda são muito bons, a agência mereceria isso, mas não tem esse dinheiro. Fala para ele que as vendas não foram tão boas assim. Entendeu? Ou seja, tem que ser também um pouquinho pragmático sobre como estamos liderando com essas coisas. Estamos lidando com uma situação que é muito mais complexa do que a gente imagina, porque, do outro lado, não tem essa grande disposição a reinventar modelos. Porque o cliente está chegando a um modelo muito confortável. Paga 120 dias, a Procter paga 120 dias. Ambev paga 120 dias. O que é isso? Ou seja, isso eu chego com uma pistola, te boto aqui e pronto. Se você não quer, um outro quer. Assim que, como indústria, a gente não se ajudou muito a criar. A gente se odeia tanto um com o outro, porque a gente simplesmente se odeia um com o outro. Não tem indústria que se fala mal um do outro mais que a propaganda. E se a gente chega a esse nível, é impossível negociar com o outro lado, porque o outro lado simplesmente faz o interesse dele como corporação. As empresas estão todas olhando para a Procter, para a Ambev, e falando: eu subo. A Unilever, o ano passado, subiu de 60 a 90. Martin Sawyer ficou louco. O cara falou: take it or leave it. Se você quiser isso, senão eu vou com a Omnicom, vou com um outro. E a gente, sim, senhor. Né? A gente virou da uma indústria de serviço a uma indústria de servidores, que, para mim, tem uma diferença substancial. Porque a McKinsey é na indústria de serviço, mas não é na indústria de servidores. Né? Assim que temos que fazer muita autocrítica nisso, antes de chegar a novos modelos. Não, é bem curioso, e agora eu fico só com uma dúvida aqui. Assim, chegamos nesse ponto, eu não vou perguntar como chegamos nesse ponto. Agora, é uma armadilha da qual se pode sair? Vocês veem como recuperar essa credibilidade frente aos anunciantes? E
essa falta de união das agências, isso é possível ser revertido? Vou começar aqui com o Davi. Eu tenho um olhar muito mais otimista do que o Walter, porque senão eu não sobreviveria, Walter. Um francês mas mais otimista com o italiano é difícil. Eu abandonei minha pátria já há uns 10 anos, Walter. Já fiz tudo aqui. Mas, primeiro, eu estava falando do humanismo da Marlene. Eu sou uma pessoa que preserva todo dia uma dose de ingenuidade para sobreviver, realmente. Porque se eu começo a não trazer um pouco de otimismo romântico, está falando não ser muito romântico, eu acho que a gente realmente não consegue construir as coisas. É excessivamente desafiador. Eu acho que em relação a essa questão de credibilidade ou de solidariedade, acho que a credibilidade, voltando a esse primeiro ponto, ela vem da transparência. E a gente tem um grande problema, que ao mesmo tempo foi uma grande vantagem até 5 ou 10 anos atrás, é que a essência do nosso modelo de remuneração não é totalmente transparente, porque ele é composto de uma parte de receitas que não está ligado diretamente a um cliente, mas sim a um conjunto de clientes. Esse é muito desafiador. De novo, e em cima disso, de novo, a gente tem alguns exemplos. Aí eu vou voltar à questão da solidariedade, de lideranças que foram extraordinárias, muito importantes para a propaganda, tanto no Brasil, tanto em outros países, que o que a gente tem de ícones publicitários aqui no Brasil, existem os mesmos ícones numa outra geração, acho que o Brasil é mais recente, que eu conheci na França nos anos 80, 90, que não prezaram por isso, e prezaram pelo desempenho extraordinário, muito competitivo das empresas deles. Então, competição sempre terá. Obviamente que se eu estou numa concorrência contra o Walter, eu vou querer que ele morre. Não ele na física, mas a empresa dele, naturalmente. É um fato. Mas eu acho que hoje em dia a gente conversa muito mais. Ainda é muito difícil, porque, primeiro, a gente não está sozinho, ainda tem, não vou falar de sombra, né? No meu caso, acho que o Roberto vendeu suas ações, o Roberto está muito bem, e está olhando outras coisas hoje em dia, mas a gente está começando a conversar. Acho que pela primeira vez, aí não é pela minha função, de novo, porque eu era CEO antes, há 2 anos, estou encontrando com pessoas da agência para ter conversa sobre remuneração, para ter conversa sobre um cliente em comum, como ele está se comportando, o que a gente pode fazer. De novo, as ações ainda são difíceis de chegar porque a gente está desmontando um sistema que tem 20, 30 anos, cultural, que é complexo. Mas eu acho que a gente vai melhorar nesse sentido. Não sei se será transformador, se será uma ruptura em relação aos comportamentos anteriores, mas eu sinto que a nova geração, pelo menos uma parte dela, é mais aberta em conversar. As atitudes ainda não chegaram, pelo mínimo de maneira drástica, mas eu tenho um olhar otimista sobre isso. E a questão da transparência, sim. Hoje em dia, de novo, os anunciantes, até pelos ícones que a gente criou, de pessoas muito bem-sucedidas, muito expostas, mediaticamente falando, estão imaginando que a gente tem nível de remuneração que são a anos-luz da nossa realidade hoje. Acho que hoje as empresas de propaganda estão trazendo resultados de bottom line que são equivalentes ou pior a outras agências de propaganda no mundo inteiro ou a muitos de outros negócios. Só que a imagem que a gente projetou durante muitos anos, e não só a imagem, mas a realidade era outra. Então, hoje, a minha vontade sim, é de abrir tudo para explicar para um cliente, olha, realmente o que eu estou ganhando. E com essa remuneração, eu ou não consigo te trazer o serviço que eu deveria te trazer, ou estou trazendo ele a um custo que não é um custo sustentável para o ano que vem ou para daqui a 2 anos. Mas, de novo, é muito difícil construir credibilidade sem uma transparência. É difícil porque você já cria um nó na relação, cria um filtro na relação, porque o cara não sabe exatamente o que você ganha. Então, por que acreditar nele na remuneração, mas também porque acreditar nele na estratégia, porque acreditar nele na criatividade, porque acreditar nele na recomendação que ele tem em mídia. É um nó complicado no Brasil. Uli, você vê a possibilidade de se refazer esse pacto em torno da credibilidade? Você vê o anunciante está disposto a ter essa relação transparente com você? Você vê essa busca do outro lado, não só dele cobrar de você, mas dele também ser transparente com você? Eu vou puxar um pouco o que o Walter falou, e é absolutamente verdade. A gente já sentiu isso na pele, de ter uma remuneração atrelada à Success Fee,
e ter ouvido que as vendas chegaram a 99% da meta. Caralho, velho, era só avisar que eu ia na loja, comprava para chegar no 100%. E lava a família, tal, fazia um viral, tentaria... Mas não rolou, né? Então, o que eu acho é que existe um problema de remuneração que também não tem transparência do lado de lá. O lado de lá não está preparado para remunerar as agências com success fee, porque o P&L deles não é regular, não é regulável. É um P&L duro. Então, quanto mais ele vende, mais eu ganho. Mentira, isso não existe. Ou ele prevê e ele faz uma provisão de um fee, de success fee, pretenso no final do ano para a agência dele, ou então ele não vai ter esse dinheiro para te pagar. É tão simples quanto isso. Então, tá duro de achar transparência. Para quem não sabe, quando te falam que você tem direito a 30% de bônus, o finance da empresa já decidiu que a average vai ser 14%. Tá? Assim que botou dinheiro por 14%. Assim que você pode fazer tão bem quanto você quiser. O 30% você não chega simplesmente porque não tem aquele dinheiro. Tá? Só para deixar muito claro onde está o dinheiro. Assim que eu também sou muito otimista, mas tem que abrir uma transparência dos dois lados. E do outro lado, eu não acho nem que falta de transparência, mas simplesmente falta de modelo para aceitar que a gente possa trabalhar assim. Eu queria também fazer um parênteses em relação... Não, imagina, de jeito nenhum. Eu só queria dizer o seguinte, eu acho que a gente tende, por uma questão até de raciocínio, comparar o que foi o mercado e o que será o mercado. Não dá para fazer esse raciocínio, eu vou dizer por quê. Porque o mercado foi de um jeito. E, de acordo com a tecnologia exponencial que a gente está vivendo hoje, com a internet, com as novas tecnologias, o mercado será diferente. Então, eu não sei dizer para você se o que foi será, o que será aconteceu. Não, são duas realidades. Eu acho que vão surgir, nesse novo momento, modelos diferentes e que vão ser incomparáveis com os modelos anteriores. Então, eu não sei se eu consigo fazer essa comparação, sabe? Hoje, eu tenho receitas laterais na minha agência que eu jamais imaginei ter por conta de tecnologia, né? Eu acredito que para a Young, que é a primeira do ranking, tem um modelo muito estruturado em compra de mídia, obviamente, olhando para as novas tecnologias, pode ser diferente. Mas, para a gente que não é o submarino na piscina, né? A gente é um barquinho dentro de uma piscina, bem pequenininho, a gente consegue virar rápido, né? Então, a circunstância está fazendo a gente virar de acordo com o contexto. E eu acho que não dá para comparar. Porque o que era, não era, foi. Tem outra realidade acontecendo e se a gente, que não é tão grande, não olhar para essa realidade, vai ficar tentando se ancorar em modelos anteriores. Esquece o modelo anterior. O modelo novo é que a gente tem que ver o que vai acontecer, porque o mercado mudou. Uli, dentro desse, não sei se posso falar em modelo novo, mas o que está acontecendo hoje, muito se fala sobre a concorrência das consultorias. As consultorias estão acabando, as agências... Mito ou realidade? Realidade total. Há 2 anos atrás, a Santa Clara foi procurada pela Deloitte e pela Ernst Young para que a gente fosse o braço de consultoria em comunicação deles, porque as agências não têm esse perfil. E o que acontece é que não deu certo, eles resolveram fazer a deles e estão indo muito bem. Então, abriram áreas de branding, áreas de design e de compra de mídia digital. E vão muito bem. Por quê? Porque tem um lastro de confiança já estabelecido com o cliente. E a gente, como a gente mencionou aqui, perdeu esse lastro de confiança. Então, numa régua onde consultoria está aqui, propaganda está aqui, eu estou vindo cada vez mais para cá, porque eu quero ser confundido com consultoria, não com agência. Não que eu tenha preconceito, eu quero só sobreviver. Só pegando o gancho do Ulisses, acho que eu já teve conversa com o Walter sobre isso a última vez que a gente se cruzou. Eu não ficaria surpreso de ver uma grande consultoria
mundial comprar um grande grupo de comunicação nos 2 a 3 anos que vem. Quando eu falo grande, um top 5. Me parece um movimento natural. Não obrigatoriamente os 2 primeiros, mas dos 3 ou 4 que são atrás, eu imagino uma Price, uma Accenture fazer uma aquisição desse tipo, reorganizar. Adquirir uma das grandes holdings. Compraram a WPP da vida. Sim, facilmente. Não sei se é que seja uma WPP, não porque eu estou trabalhando dentro da WPP, mas eventualmente um pouquinho menor, mas coisas grandes. Porque me dá a sensação que é o senso da história. De novo, tem esse vínculo de comunicação. A questão do digital está central. Então, obviamente, o que a gente viu, a gente vem comentando há 3 anos, né, que os rankings, quando você olha o ranking das maiores agências digitais do mundo, nesse ano, pela primeira vez no top 5, não tem nenhuma agência de origem da agência, são só consultorias. Então, elas entram muito pelo digital, porque o digital também está ligado a questão de estratégia, a questão de resultado. Então, coisas que naturalmente estão na essência de consultorias. E, ampliando o digital, a coisa vai mais longe. Mesmo não tendo a essência, de novo, do trabalho, eles têm a essência da relação. E é isso, acho que hoje que é mais preponderante para poder escolher seus parceiros. É a mesma coisa do que na tecnologia a gente está falando. Se pegar, tanto faz o que a Amazon faz na origem, o que a Google faz na origem, o que a Apple faz na origem. Então, você vai comprar tudo deles porque eles estabeleceram um vínculo de relação com o consumidor, que pode ser a viagem, pode ser a música, pode ser um apartamento, amanhã, tanto faz. As consultoras, nesse sentido, acho que elas estão ocupando um espaço relacional que traz para eles a capacidade de vender, de oferecer muitas outras coisas que a consultoria financeira ou estratégica que eles fizeram durante muitos anos. Uma outra mensagem positiva para os planejadores aqui, senão o Davi me fala que Por favor. eu tenho muitos amigos em muitos países que já estão achando emprego nas várias Accenture, IBM. Por quê? Porque eles estão criando essa condição. Assim que, quando falam que a propaganda está em crise, a agência de propaganda está em crise, primeiro eu acho que são os grandes grupos de comunicação que estão em crise, que criaram esses grandes monstros financeiros, onde a ideia não vale absolutamente mais nada. Quem é bom e trabalha na agência, por isso, de novo, os profissionais bons de agência, você vê todo dia, vão no Google, estão nas grandes consultoras, ou seja, vocês vão achar emprego até que a Anger Rubicon, não a minha, fecha amanhã. Né? E por quê? Porque nós somos uma categoria de generalistas, no sentido mais nobre da palavra. Sabemos construir marca no sentido mais nobre da palavra, e esses senhores que estão entrando não têm a menor noção disso. Eu fiz uma entrevista na McKinsey, no 1993, quando eles estavam tentando de criar uma área de branding. Os tempos eram absolutamente impossíveis para ele, não fazia sentido naquela época. E a área de branding nasceu e morreu em menos de um ano. Hoje ele teria muito mais espaço, muita mais credibilidade, muitos mais recursos para fazer isso. Assim que para um planejador bom, que são todos vocês que estão sentados aqui, tem muita possibilidade. Eu acho que quem era a Ana hoje que falou, nunca estive tão feliz de trabalhar no mundo do marketing hoje, é uma verdade. É uma verdade porque para nós publicitários se estão abrindo muitas portas. Para nós que lidamos agência, temos dificuldade de sobreviver como negócio e reinventar o nosso negócio. Para os profissionais da indústria, eu acho que tem só possibilidade e menos Concordo 100%. crise. Né? Vou dar uma desviadinha aqui do tema business, a gente está chegando no final, acho que o pessoal está querendo ir para o happy hour, está todo mundo com sede aí. Muitos apontam que as agências de publicidade estariam culturalmente defasadas em relação ao espírito do tempo, ao nosso zeitgeist aqui, né? A gente viu muito isso acontecer no Festival de Cannes, alguns prêmios indo para outras áreas que não a publicidade tradicional. Eu queria saber se vocês veem isso acontecendo de fato, e se eu queria saber se o fato de um CEO planejador, um cara que teoricamente tem que ter esse contato mais próximo,
né, com o consumidor ou ver os rumos da sociedade, diminui esse risco dessa defasagem cultural? Acho que a defasagem cultural não está ligada especificamente às agências. Se pegar um banco hoje e pegar umas fintechs, pegar o grupo Accor e pegar o Airbnb, pegar qualquer indústria hoje que não vem da essência desses 5 últimos anos com muita disrupção através de novos modelos em quase todas as indústrias, pegar uma montadora de carro hoje, acho que todo mundo com as mesmas questões. Não acho que seja específico à indústria da propaganda. Temos nossas questões, sim. Então, aí, se você comparar uma cultura de agência do jeito que ela está hoje, comparado com uma cultura de startup, por exemplo, ou de players digitais nativos, acho que tem uma defasagem, sim. A chance que a gente tem em relação a isso é que, de novo, a nossa matéria é soft. Então, não tem parque industrial, não tem 5 milhões de engenheiros, eu tenho 250 pessoas. Posso trocar 250. Ou transformar 250 em 120, seja que em algum momento o modelo necessita isso. De novo, aí acho que vem uma questão cultural, certo conservadorismo na nossa maneira de trabalhar. Às vezes eu faço minha autocrítica em relação a isso, não pessoal, mas das agências, que, de novo, foi muito bem sucedido durante muito tempo. Difícil, de novo. E a gente está exatamente nesse momento. No caso do Brasil, eu acho que a questão é mundial. No Brasil, ela é enfatizada pela conjuntura, onde a gente tem um PIB que vem caindo há 2 anos, e ela está enfatizada pelo modelo de negócio que é específico, que foi muito benéfico, que hoje em dia não é tão benéfico. Mas no mundo inteiro tem essa questão sobre as agências. Mas a capacidade de readaptação, pelo fato, de novo, que nossa matéria-prima são pessoas, acho que ela é mais simples do que pessoas que têm grandes parques industriais de maneira geral. Demanda coragem, não acho que seja impossível, e sim tem muito a ver com cultura. Então, acho que a questão é cultural. A questão é cultural. É por isso que é muito difícil mudar culturas. Pegando minha agência, ela é líder de mercado, então ela tem uma posição no Brasil há muitos anos, e com essa liderança tem muitos bônus, tem alguns ônus, e você está falando de mudança cultural. Você pegar a essência do Young Rubicam como marca mundial, tem também seus traços, que não são obrigatoriamente da maior agilidade, da maior desejabilidade, do lado mais pop do mundo. Você herda disso também, é cultural. Então, a questão é a capacidade que a gente tem que fazer as mudanças culturais. É diferente. Eu estava falando com uma amiga minha que era vice-presidente de marketing de uma grande empresa no Brasil, que saiu há pouco tempo atrás e que entrou como consultora estratégica para uma startup ligada ao universo medical. Ela está uma semana lá, ou 2. Ela vinha de um grande player de retail brasileiro. Você conversa com ela e ela te fala, bom, é outro mundo. Não que ele seja melhor. Eu acho que ele é melhor no sentido que ele é mais ágil, ele é mais corajoso e destruidor em muitos aspectos também, porque a cada 2 horas tem uma ideia diferente, então todo mundo vai correr atrás e não é sempre tão construtivo do que a gente vem fazendo, mas é uma realidade, é um jeito de trabalhar muito diferente, muito diferente. E as agências hoje em dia, pode ser, de novo, acho que o Walter está falando, os grandes grupos estão sofrendo mais, porque se pegar de novo, uma agência independente de Los Angeles, uma 180 LA, uma 72 Sony, etc., apesar acho que os caras nasceram há pouco tempo, tem, de novo, uma maneira de construir a empresa, construir a cultura que é muito mais contemporânea do que as nossas. Mas, de novo, eu tenho esperança porque a gente tem maleabilidade na nossa base empresarial. Oli, e essa mesma pergunta, mas num aspecto do tipo da mensagem, né, da criação, coisas que a gente vê uma Beyoncé ser exaltada em Cannes, pô, uma mulher super rica e tudo, mas que vai lá dar a cara para bater, provoca a polícia americana, levanta a bandeira do Black Lives Matter, levanta a bandeira do empoderamento feminino. Enquanto muitas vezes a gente vê, é comum se ouvir os publicitários mais antigos reclamar, porra, o mundo tá chato hoje, hein? O mundo tá perigoso, não posso nem fazer piadinha, todo mundo pega no pé. E aí vem aquela questão, pô, talvez não seja o papel do publicitário reclamar desse mundo, mas sim se ajustar, qual que é a mensagem, né? Como ele vai servir as marcas, prestar seus serviços
dentro desse novo espírito do tempo, né? Em termos daí não da cultura da empresa, mas da mensagem, né, do produto final. As agências, você acha que elas estão alinhadas com o tempo de hoje? Bom, elas deveriam estar, na verdade. Eu acho que o que tem acontecido é que a tecnologia tem uma desvantagem em relação às agências. Eu acho que as boas agências, elas estão baseadas em comportamento humano. Então, muitas startups de tecnologia saem correndo para a gente ajudar. Pode ser que a gente esteja, do ponto de vista de percepção, defasado, né? Mas é uma grande falácia, porque eles conhecem tecnologia, a gente conhece gente. Então, quem se basear em gente, em valores humanos, na psicologia do ser humano, vai ter uma vantagem competitiva sempre. Eu diria a você que a nossa indústria, eu não gosto de chamar publicidade de indústria, acho horrível, mas o nosso segmento é um segmento que tem uma vantagem competitiva em relação a todos os outros, porque a gente tem um domínio do comportamento humano. Domínio, obviamente, não um domínio, né, mas um conhecimento, né, um conhecimento horizontal e vertical. Acho que é uma vantagem. Desculpa, concordo 1000%. Eu voltei de Nova York também desse mesmo meeting, eu acho que eu até falei com alguns planos que estão aqui. Não dá para estar falando das consultorias, da McKinsey. Não dá para competir com a McKinsey para falar de estratégia, para falar de business, para falar de performance, para falar de digital, no sentido digital de performance, que vai trazer negócio para o cliente. Não dá. Mas não deveria dar para competir com a gente sobre o conhecimento do ser humano, a questão comportamental. Acho que esse é o assédio das agências. Sempre penso, porque um presidente de uma multinacional, cliente minha, vai vir conversar comigo na agência? De novo, estratégia da empresa dele, não. E, de novo, pode até quer trocar uma bola, mas não sou a introdução dele para isso. O negócio do cara, não. Também, eu tenho alguma coisa para agregar, mas não. Enfim. Mas aí, entendimento da cabeça das pessoas para quem ele tem que vender o produto dele, sim. E ninguém faz isso. Então, acho que aqui a gente tem que investir muito, porque acho que o asset, quando eu falo em estratégia, que a nossa front tem que ser a estratégia, está muito ligado a isso. Acho que é isso que temos. É isso que ninguém tem, a partir do momento que a gente desenvolve isso com muito foco e muito investimento. Concordo 100%, Ulisses. Para a gente dar uma amarrada final, afinal de contas, são todos CEOs, devem estar todos debruçados aí com planejamento, projeções para o ano que vem. Queria encerrar desse jeito, começar com o Walter. Como você vê 2017 em termos de business, Walter? Você vê que estamos saindo, há uma luz. Nessa você não precisa ser otimista. Tá? Olha, eu acho que será uma maravilha. Vamos começar com ele para a gente poder encerrar para cima, que ele vai jogar assim para baixo. Walter, é brincadeira, mas é que nem sempre aquela expectativa, a gente já está faz 2 anos de uma recessão, mas na verdade faz 4, 5 anos que a gente está olhando e fala, olha, o ano que vem acho que começa a melhorar, o ano que vem acho que começa a melhorar. Pô, chegou esse ano que vem, 2017, é o ano que vai começar a melhorar, ou ainda é impossível, até por tudo a gente vê o governo onde se meter numa puta enrascada, uma coisa simples de resolver, o Temer agora está no meio, né, de uma baita crise. Você vê 2017 sendo um ano de começar a ver a luz no fim do túnel, ou começar a melhorar, Walter? Sim. Agora, eu acho que o problema não é tanto para onde vai o país, se cresce. Eu acho que a nossa indústria, eu também não gosto de chamar de indústria, tem que se resetar sobre números diferentes. A crise simplesmente botou a nossa indústria no nível que é a indústria nos outros países do mundo. Ou seja, onde os salários são salários absolutamente normais, onde os prédios são prédios absolutamente normais, onde as regalias são absolutamente normais. Eu acho que o problema nosso não é diretamente conectado ao país. Eu acho que a crise botou a propaganda brasileira na realidade mundial. Essa é a minha sensação. E aí, a partir daí, e tem muita gente desempregada na propaganda que antes não tinha, tem diretores criativos de longa data e longos salários que estão chegando a bater as portas das agências para ganhar salários de aquilo que 10 anos atrás era um assistente de direção de arte.
seja, está mudando a indústria. Por isso, eu diferenciaria isso. Eu acho que o país vai voltar a crescer com números que não são o número do BRIC, porque o BRIC não vai mais crescer com o BRIC. Né? E não é um problema em geral do Brasil. O problema é do crescimento global. O crescimento global não vai se medir mais em double digit, simplesmente porque não tem mais espaço. Né? Tem mais floresta, não tem mais nenhum. Estamos em 7 bilhões e meio de pessoas, o crescimento não vai ser aquilo. Assim que temos que resetar isso. Mas nós, principalmente, temos que não resetar em uma dinâmica completamente diferente de agência. Eu acho que se a gente se reseta como indústria em procurar receita onde a receita não está hoje, e procurar receita que pode nos dar 20 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, é lindo. Tá? Eu ainda, infelizmente, falo com gente de grandes agências que falam é um cliente de 5 milhões de reais, nem fudendo. Tá começando, ano após ano, a ver as grandes agências que falam, não, me dá. Venha, te ofereço um cafezinho, venha na minha sala, 5 milhões de reais. Porque essa vai ser a realidade. As grandes contas bilionárias não vai existir mais toda inteira, porque vão ser segmentadas em vários pedacinhos. Assim que o serviço mais útil que podemos fazer para nós mesmos é nos resetar em um diferente cenário. Eu acho que isso vai fazer muito bem para todos. Ulisses, qual que é a sua visão sobre 2017, tanto para a economia nacional quanto o desafio das agências que o Walter colocou? Para mim, 2017 vai andar de lado de novo, porque tem uma rebarba muito grande, porque tem ainda 12 milhões de pessoas desempregadas. Então, os impostos não estão sendo recolhidos. A gente vai andar de lado ano que vem. Acho que a gente começa melhor em 2018. Não acho que... Você me fez fazer otimista. Né? Eu fui para baixo, né? Era crescendo. Volta. Mas eu acho que vai ser um ano que vai passar como esse, meio de lado, mas acho que esse ponto do Walter é fundamental para a gente ter consciência. Quer dizer, a gente tem salários nababescos na propaganda. Eu sempre menciono, a minha irmã, ela é diretora de recursos humanos de uma multinacional japonesa. Ela trabalha há 30 anos e ela ganha exatamente o que ganha um assistente de planejamento. E ela tem raciocínio, ela tem estratégia, ela faz parte do board da companhia, ela faz o P&L dela acontecer. E eu pergunto para vocês aqui, será que a gente consegue fazer isso nas próprias agências? Ou a gente consegue agregar valor suficiente nas empresas que a gente atende? Né? Então, a gente tem um problema, de fato, de assimetria de realidades. O mercado publicitário vem de uma herança, de um legado de salários altíssimos, num momento onde se ganhava uma comissão de 15%, 20% de mídia. Hoje, se está tentando se espremer para 5% ou para 3%, né? E continuamos a ganhar o mesmo salário, né? Com todos os benefícios, com as leis trabalhistas maravilhosas, que você não pode demitir, é uma beleza, né? Então, se a gente não fizer um setup dessa realidade, não sei para onde vai parar. Fui Davi. Pessimista dessa vez. É osmose. Exato. Acho que eu vou repetir o que o Walter falou, o que o Ulisses falou. A visão macroeconômica, acho que igual a 2016. Eu acho que no primeiro semestre pode ser até pior, porque a gente ainda não chegou no pico de desemprego que vai acontecer, segundo os analistas, entre março, abril, maio desse ano. Então, vai ter mais pessoas sem emprego, então menos consumo e menos produção de maneira geral. Acho que 2018, sim, é um ano onde ele vai começar a recuperar. Seja que a gente tenha um governo que fique em pé. Né? Ontem a gente teve já uma sensação bizarra sobre isso, mas tem muitas coisas vindo pela frente, Né? A gente está falando,
a questão, de novo, a questão ficou muito focada no político. As empresas estão começando a entrar na frente da questão da corrupção. Então, quantas grandes empresas vão passar por isso nos 10, não será, nos 2, 3, 5, 6 meses que vem? Estou falando de 30 grandes empresas brasileiras que vão passar por isso. Então, isso, acho que, olhando o nosso mercado, a realidade do que a gente tem para fazer, vai chacoalhar muito, 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 porque está falando dos maiores anunciantes do país, não todos eles, graças a Deus, mas que vão passar por um estresse violento. Mas, de novo, isso acho que é pelo bem, e 2018 vai melhorar. E acho que, de novo, acho que a questão é como a gente, de novo, diferente de uma montadora de carros, eu não dependo só da conjuntura. Eu dependo, mas o cara que tem que vender 2 milhões de carros, 500 mil carros, se a conjuntura está morta, ele está morto. No nosso caso, tem uma questão de desempenho de cada agência. Posso dar um tiro bom ganhando uma concorrência, posso perder uma conta. Então, a gente acho que tem um pouco mais de agilidade do que a conjuntura em si, através do nosso desempenho. Outro lado é que, sim, a gente tem que resetar tudo. É uma realidade, tem uma descorrelação entre como a gente vive culturalmente nas agências e a realidade econômica do nosso mercado. É doloroso, está falando, é difícil de executar. Quando eu estou falando que é difícil de executar, muito vem disso. É difícil para as pessoas entenderem que o que elas fizeram e como elas viveram dentro das agências os 20 últimos anos vai mudar. E não é uma mudança leve, é uma mudança relativamente radical, porque o negócio não sustenta mais isso. É econômico, de novo, o prédio, a cadeira, o computador, a fruta, mas é também comportamental. Porque a sensação, e graças a Deus que foi extraordinária esses últimos anos, é que o que a gente precisava fazer? Eu vou ser um pouco pejorativo, a gente precisava atender os clientes. Se você atendia um cliente, você crescia. Era maravilhoso. Eu atendi clientes durante 10 anos muito bem e você crescia todo ano 5, 10, 15, 20%. Hoje em dia, a mudança é comportamental. Acho que um atendimento tem que trabalhar de maneira diferente do que ele trabalhou nos últimos anos. Porque se ele continua trabalhando do jeito que ele trabalha, a agência não vai. A mesma coisa com o criativo, a mesma coisa com o mídia, a mesma coisa com o planejador. Então, a gente precisa resetar. Tem uma questão de custo, mas do meu ponto de vista, é também muito uma questão comportamental. Muito comportamental. Porque a gente tem que transformar um ambiente que foi reativo e reagindo bem, sempre, mas porque a coisa estava abundando, que era só reagir que o negócio estava indo, para um ambiente totalmente proativo, onde você vai propor, vai buscar, vai tentar surpreender para conseguir, de novo, construir o seu negócio. Se você atende, você está morto, do meu ponto de vista. Então, mas é natural. E, de novo, acho que vai parecer mais com outros países, vai parecer mais como um negócio normal. É doloroso porque a gente se acostumou muito a isso. Não estou falando que a gente não trabalhava, a gente sempre trabalhou muito. Eu sou um cara que trabalho 10, 12 horas por dia sem sofrimento, mas com perspectivas e jeito muito diferente. Eu acho que é uma oportunidade. Vai ser difícil para caramba. Vai sofrer, todos nós, mas é interessante. Legal. Queria agradecer aqui, já que a gente não pode, talvez, celebrar 2017 por antecipação, vamos celebrar a própria vida, então, em si. Vamos subir lá para o Happy Hour. Mais ou menos. É isso. Né? Muito obrigado, Walter. Obrigado, Uli. Obrigado, Davi. Obrigado, Jonas. Obrigado a todos aí.